responsabilidade, centralizar Exatamente, muito nele, né, para ter esse exato. crédito, esse mérito. Seja dele. Mais uma vez, ele está pensando somente nele. Agora, tem gente que gosta de ter um chefe, um gerente, para também não ter que assumir nenhuma responsabilidade que fuja um pouquinho daquele cargo que ela ocupa. Não quer dizer que você tem que fazer o trabalho seu e do colega, né? Mas você faz o seu trabalho e você pode ajudar, ser proativo, né? Se oferecer para fazer alguma coisa que possa colaborar com a empresa, porque você deve sentir prazer no seu trabalho. Sim. Tem gente que não, tem gente que prefere fazer desse jeito e também coloca essa responsabilidade muito claramente no gestor. Sim, mas você tem que ver que ambiente, qual é o cenário que ela vive. Nos ambientes das empresas, geralmente as empresas são piramidais, hierárquicas. Todo mundo quer subir. Então, você vê todo mundo conversando. Eu vejo na rua, no barzinho, no ônibus, em qualquer lugar, fala assim, eu quero subir na carreira, eu quero subir. Só que conforme você vai subindo, o número de cargos que você vai querendo de gestor vai diminuindo. Então, dentro dessa estrutura hierárquica, o que acontece? Ou você mata a pessoa que está lá, né, em cima. Não tem como. Ou ela sai ou você não tem como entrar. Exatamente. Ou você começa a agir de maneiras escusas ali dentro. Então, o ambiente é propício para as pessoas fazerem exatamente isso. Então, eu vou fazer só o meu básico, porque eu não ganho para isso. Agora, se eu tivesse uma organização com uma outra estrutura, que a gente chama de estrutura mais descentralizada de poder, uma estrutura... mais horizontal. Além de horizontal, é uma estrutura em rede. Em rede. Por isso que eu falo que não precisa de gestor, precisa de líder. Quando todo mundo, um colabora para o outro em prol do cliente, em prol de uma sociedade mais justa e em prol de dar resultado para o acionista, aí você tem uma estrutura um pouco mais enxuta e você não precisa de gestor para controlar. Você precisa de líder para incentivar. Para incentivar aquele trabalho que já vem sendo feito, né? Exatamente. O mundo corporativo ele é injusto e perverso. Não vai haver lugar para todo mundo se tornar gerente ou se tornar líder. Vão se escolher os melhores, teoricamente. A lei de Darwin se aplica quase que automaticamente no mundo corporativo. Agora, vamos voltar àquele tema que você levantou, muito interessante. Tem pessoas que gostam de ser liderada. É cômodo. Você tem lá a sua missão, você cumpre a sua missão e vai progredindo lateralmente, não vai ser considerado para gerente, mas é bom. Nem todo mundo nasceu para ser líder. Nem todo mundo precisa ser o líder Nem ou todo querer mundo ser quer, o líder. né? Na verdade, nem todo mundo Nem quer, todo porque mundo ser quer. líder é uma responsabilidade muito grande. Então, muitas vezes você acaba indo para uma vertente mais técnica. Então, eu vou ser o líder técnico de alguma linha de produção, de algum projeto em tecnologia, eu vou ser gestor de projetos, então eu não tenho equipe fixa. Né? Agora, o brasileiro está preparado para entrar nessa novidade aí de uma empresa sem gerente, seja isso um modismo ou isso uma tendência que veio para ficar? O brasileiro está preparado? Com essa nossa cultura, o nosso jeitinho, o nosso gingado, a gente está preparado para isso? Ou isso ainda precisa ser ensinado dentro da empresa que está colocando essa nova forma de trabalhar? É a nossa indisciplina tradicional. Eu acho que são duas coisas. Uma não adianta nada ele aprender a ser o líder. Ele consegue aprender a ser. Ele foi lá, escolheu, sofreu pra caramba para desenvolver a sua liderança. Se a própria empresa impede ele de ser líder. Então, se a empresa continuar comando e controle piramidal com 7 níveis hierárquicos e normas e regras e procedimentos diversos, muito provavelmente ele não vai conseguir exercer a liderança. Então, são duas coisas que precisam mudar. A estrutura organizacional explode a pirâmide, que a gente geralmente chama de explodir a pirâmide, chega de cargo e sim atitudes de líder. E a outra é o comportamento da liderança, e isso sim pode ser aprendido. Eu acredito que não seja modismo. Uma coisa que as pessoas esquecem é que o líder pode contar com outras pessoas da equipe. Então, no momento, ele está líder de uma ação, de algum projeto. Num outro momento, ele simplesmente está executando alguma coisa. Um executor, um colaborador daquele colaborador outro projeto. num outro projeto. Então, se você começar a pensar nisso, você começa a criar uma organização mais justa. Então, todo mundo tem oportunidade de dar o seu melhor. Mas toda empresa vai continuar precisando de presidente, de gestor, isso vai precisar, não é que os comandos, vai virar uma anarquia. Sim. É que a gente chegou num ponto extremamente exagerado
de comando e controle. E às vezes o que a gente chama tem mais cacique do que índio na tribo, né? Exatamente. E esse tipo de coisa também a gente vê muito nas empresas, Exatamente. né? Eu estava fazendo uma proposta para um cliente meu e tinham 3 turmas de formação de liderança. Eles queriam fazer dois programas diferentes. Ok, até aí, perfeito. Um para gerentes e acima e outro para chefia e abaixo. E aí você tem 2 turmas de 20 pessoas de gerentes e acima. E uma turma só de 20 pessoas de chefes e abaixo. Tem alguma coisa errada? Tem, muito, com certeza. Não tem gente, tanta gente para mandar desse jeito, para supervisionar, exatamente, então fica todo... E outra, você não tem trabalho de equipe. Sim. E as pessoas que efetivamente estão lá com o cliente, estão lá executando os seus trabalhos. Estão na linha de frente. Estão na linha de frente com, seja consumidor, seja pessoa jurídica, cuidando do maior patrimônio de uma organização. E essas pessoas não são treinadas, não, né? Então você fica imaginando. Vamos colocar isso numa perspectiva mais atual em relação ao que acontece no mundo corporativo. Isso acontece basicamente em alguns cenários. Empresa familiar, que você precisa dar emprego para o primo, para o sobrinho, para o neto. Empresa estatal, onde você tem que encher de gente porque isso dá voto na eleição, não é? E quando ocorre uma fusão, uma aquisição, em que aqui no primeiro momento tem uma redundância, 2, 3 gerentes fazendo a mesma coisa. Agora, isso tem um prazo para acabar. No caso da empresa familiar, ela não vai aguentar porque esses custos vão ter que ser repassados ao produto, a concorrência vem, tira de lei. Na empresa estatal, é onde eu não vejo que vai acabar. E na fusão e aquisições, vai prevalecer sempre uma cultura. Uma das duas. Não existe negócio que se chama tecnicamente de caldeamento de cultura. Pega o melhor de cada um para multiplicar. Não existe isso. Uma cultura vai vencer. E pode estar certo que nem sempre o melhor gerente, o melhor gestor, o melhor líder é o que vai ficar. Pode ser o mais conveniente ou mais bem relacionado. A grande dificuldade que a doutora está nos ensinando aqui é que isso pode causar uma grande frustração nas pessoas. Não vai dar lugar para todo mundo, não vai aproveitar o melhor talento. Então, o que nós vamos fazer? Relaxar? Não. Tem que ficar atento às oportunidades. E pode ser que numa empresa em que haja essa hierarquização brutal e irracional, não seja um bom lugar para você. Então, você tem que mudar. Aí dá para procurar outro emprego, usar essa experiência na busca de uma outra posição, né? Eu estava vindo para cá, antes de sair do escritório, eu escutei estava na internet, estava assistindo um programa de entrevistas. E aí, estava falando exatamente sobre isso, sobre como que a gente vai achar talentos para servir a Copa e as Olimpíadas. E aí tinha um e-mail que foi enviado para uma das que estava sendo entrevistadas, assim, olha, é possível, o que eu faço com colaboradores que preferem sair da minha organização para ganhar menos, só que a desculpa foi que ele saiu para ganhar menos porque era um pouco mais próximo da casa dele, então ele tinha uma qualidade de vida melhor. Sim. E que o gestor dele deixava ele dar opinião, dava maior liberdade. Então a pessoa saiu para ganhar menos. Obviamente ele fez ele balanceou o que ia ganhar com isso. Exatamente. Assim, eu provavelmente mais próximo da minha casa vou gastar menos, então vai dar elas por elas, se for elas por elas, uma empresa que me dá total liberdade de ser quem eu realmente sou. E quem sabe crescer nessa empresa, né? Exato. Isso é muito importante, é você saber qual é o seu perfil e até onde você pode ir. É fazer uma escolha, mesmo de qualidade de vida dentro do trabalho. Vou aproveitar para perguntar para o Júlio Sérgio Cardoso o que tem no blog dele, ele que fala de carreira, ele que fala de emprego e ajuda você a se posicionar melhor lá no R7, r7.com/Júlio Sérgio Cardoso. E aí, querido, o que hoje tem lá? É sexta-feira, nós temos que brindar. E é o nosso internauta que me fez uma pergunta espetacular. Ele trocou uma empresa japonesa, que ele gostava muito, e foi trabalhar numa empresa alemã no mesmo segmento. E sentiu uma diferença enorme de tratamento. Estava desanimado. Um tratamento mais formal, e me perguntou, Júlio, o que eu faço? Será ruim eu voltar para a minha empresa? Eu disse, não, você vai se dar bem aí se tiver um pouco de paciência. Se não der jeito, você volta, principalmente se o seu chefe lamentou a sua saída. Quer saber mais?
Dá uma olhadinha lá. Está hoje falando sobre as empresas sem gerentes, conversando com a Roberta Ionoebina, que é consultora associada da Mutari, consultoria de gestão. E também está com a gente o Júlio Sérgio Cardoso, do portal R7, que é o nosso blogueiro convidado. A gente falou bastante sobre a diferença de líder e chefe e dessa postura das empresas sem gerente. Qual é o perfil da liderança do brasileiro, a seu ver? O brasileiro, ele tem dois perfis aí. Ele é uma mistura de modelador, que é aquele chefe que quer que as coisas sejam feitas ao modo dele. Você pode fazer bem, chega num resultado legal. Mas ele sempre vai achar algum defeitinho e falar assim, se você fizesse do meu jeito, do jeito que eu pedi para você, ia ser melhor. Esse é o modelador. Misturado com o afiliativo, que é aquele chefe que gerencia por favor. Ele quer colocar panos quentes nas coisas, evita o conflito e fala assim, meu querido, só você sabe fazer isso para mim, vai lá, quebra essa. É uma mistura desses dois. E é extremamente danoso para a empresa, porque por um lado você perde a criatividade, se você quer que você seja um clone do seu chefe. Por outro lado, se você não enfrenta os conflitos que você tem que enfrentar, você aleja, você não deixa ninguém crescer. Sim, sim. Aqui no Brasil já tem empresas trabalhando sem gerentes, disso que a gente está conversando hoje? Tem uma empresa chamada Senco, não sei se eu posso falar. Ela é uma empresa fundada pela família do Ricardo Semler, que sempre lutou contra essa questão hierárquica rígida, regras fixas e procedimentos, centralização de poder. Então, essa é uma empresa que a gente pode usar como modelo brasileira. Fora do Brasil, tem diversas muito mais. outras. A gente está caminhando ainda. Estamos. É interessante, empresa sem gerente, mas não sem gente. Sim, E o que me incomoda no mundo corporativo, e vou dar um puxão de orelha aqui nos gerentes líderes, é que consideram comprar uma máquina nova, uma impressora de plástico nova, um computador, uma instalação nova, e esquece que o principal ativo da empresa é gente. Existe alguma empresa que trabalhe sem gente? Não. Então, o conselho aqui é valorizar as pessoas, porque este é o principal ativo, é o que faz a diferença entre a empresa bem-sucedida e mal-sucedida é a qualidade do seu pessoal, com ou sem gerente. Quer dizer, não dá para trabalhar sem o executor, né? Na hora de ter que cortar, eles cortam os executores, né? E aí isso pode... Quem é que vai cuidar do cliente? Quem é que vai trazer o produto, né? Ou fazer aquele serviço acontecer. Então, essa questão de valorizar sempre o funcionário pode ser uma saída inteligente para as empresas modernas, né, para aquelas que querem se manter no mercado, isso é um ponto importante. Com certeza. E valorizar não significa pagar mais, é criar as condições de trabalho para que a pessoa progrida e exerça ali a sua capacidade e a sua competência. Crie oportunidade para essas pessoas, está resolvido o problema. Tá certo, é isso aí. O N-Blogs de hoje, infelizmente, terminou. Vamos ficando por aqui. Agradeço a Roberta e ao Júlio. Muito obrigada por terem vindo. Quem quiser rever esse programa, é só acessar o portal R7, r7.com/Record News. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo final de semana e eu te vejo na segunda-feira. Tchau.